FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma transmissão, mais uma live de Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo. Qualquer lugar que você fale português, a gente tá aí. Inclusive, se você estiver no banco sentado ao lado do Cristiano Ronaldo, você vai poder ouvir e entender todo esse nosso papo aqui. Estamos em meio a uma Copa do Mundo, mas falando de Pittsburgh Steelers para todos os guerreiros que nos acompanharam assistindo Steelers e Falcons e não Inglaterra e Senegal. Estamos juntos. Você vai ter uma estrelinha de mérito ao final dessa temporada. Eu sou Danilo Batista, estou aqui nessa live hoje, como a gente faz às terças à noite, para falar de repercussão da rodada, repercussão de coletivas e depois de notícias e mais um monte de coisa, a gente entra para fazer um pré-jogo. Estamos em semana de Baltimore Ravens, que é sempre uma rivalidade muito aguardada, é sempre um jogo muito esperado, embora as TVs já não reconheçam mais isso. O Steelers não terá transmissão nesse jogo contra o Ravens no domingo, mas isso a gente vai falando ao longo da noite. Quem está assistindo aqui em live, estou sozinho nesse momento, então vão mandando suas mensagens aí no chat. Entra aí com a gente em twitch.tv/blackyellowbr. Depois dos jogos dos Steelers, geralmente nas terças, às 8, a gente tá ao vivo falando muito sobre essa nossa gloriosa franquia, tal qual tá fazendo o Denis da Silva. Steelers em primeiro lugar sempre, é exatamente esse o espírito que a gente tá aqui. Se quer acompanhar mais de Steelers, a gente vai deixando os recados, @blackyellowbr em Twitter, Instagram e no Telegram. A gente cobre as notícias, a gente cobre também repercussões do que a galera tá falando por aí, pela mídia, jogadores, analistas, enfim, e a gente faz até um pouquinho de análise do que está acontecendo. Então, entrem lá em todas as nossas plataformas, entrem lá pra gente trocar essa ideia. Tudo que a gente fala aqui na live, twitch.tv/blackyellowbr, que inclusive, se você tem acesso aí a deixar aquele sub com Prime, agradeço bastante, isso sempre colabora com a gente. Se você quiser assinar mesmo o programa, isso dá um gás excelente para o nosso projeto. E tudo que a gente fala aqui em live e até mais vira podcast depois. E aí você encontra nos principais casas do ramo, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e mais um monte de outras plataformas. A gente volta a lembrar aqui que saiu a retrospectiva do Spotify e vocês deram um gás excelente pra gente, uma belíssima presença de vocês, a audiência disparou assim, aos montes. A gente teve não só mais conteúdo produzido, como muito mais assinantes, a gente teve a chegada de muito mais gente. A estimativa do Spotify é de que coisa de 65% a 70% de vocês começaram a ouvir em 2022, que é excelente. E isso é só do Spotify, né? Se a gente contar o podcast inteiro, foi coisa de 70% de aumento de audiência do ano passado para esse. Então, a produção tá forte, o trabalho é forte, a audiência chega junto, a gente agradece bastante. Continue acompanhando e recomendando. Esse programa vai pro ar não só nessas principais plataformas, mas também com a FN Network, nossa parceira de hospedagem, a casa do Black Yellow Brasil e mais um monte de projetos, mais de 50 programas falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Entre essas duas ligas, a gente tem que destacar, claro, os nossos parceiros de esportes de Pittsburgh, inclusive dos quais eu faço a produção. Rádio Pirata Podcast, tá falando de Pittsburgh Pirates. Pirates tá fazendo suas negociações aí no off-season, tem a cobertura de tudo isso por lá. O Brian Reynolds pediu para ser trocado, estão nessa situação de novo do melhor jogador potencialmente indo embora. E você pode acompanhar também o IgluCast, fala do Pittsburgh Penguins. O Penguins não tá nas suas melhores jornadas aí na NHL, mas tem muita rodada para acontecer ainda, então acompanhem. Então, se quer conferir todo esse conteúdo e muito mais, entra somosfnn.com.br e acompanha @somosfnn nas redes sociais. Vamos falar de Steelers, então? Começando, como a gente costuma fazer, pelo último jogo, tá? Eu sei que vocês aqui, o Pag, 1990, o Denis já querem falar de Lamar Jackson, tem um ponto importantíssimo no próximo jogo. Vamos começar devagar, vamos começar falando de Falcons. Saiu a tabela de distribuição de snaps desse jogo, que tem uns pontos legais para se levantar aqui. Primeiro, falando de ataque, o Steelers teve com 100% dos snaps de ataque. Claro, Kenny Pickett quarterback, 4 dos OLs, Chuks Okorafor perdeu ali um snapzinho, Trenton Scott entrou no lugar dele. O
que pra mim é curioso. Eu, no começo da temporada, achava que o Jesse Davis ia ser o titular, mas o Trayton Scott, que é o jogador lá, e ele não só entrou nesse snap, mas ele teve mais uns 6, que segue a narrativa dos Steelers ter mais de 6 OLs em campo ao mesmo tempo. Os Steelers tem uma enorme quantidade de snaps com mais gente para bloquear, então com 2 tight ends, com tight end e fullback acima, à frente de jogar com 3 wide receivers. Então todas as perguntas que a gente teve sobre quem iria substituir a utilização de Chase Claypool, a maior parte é esse ponto. E enquanto a gente está falando de utilização de snaps, temos alguém para dividir os snaps aqui. Léo Lima, boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal que já está na live e está nos ouvindo. Um pouquinho atrasado hoje, mas sempre aí. Estamos comentando snap counts, que os Steelers têm usado um monte de formação com múltiplo bloqueio. Mais gente bloqueando do que 3 wide receivers, até porque nem tem tanto wide receiver assim que o time está confiando para usar, né? Que bom, né? Que bom, e tem funcionado. Nosso jogo terrestre, por exemplo, é uma coisa que melhorou muito desde a bye week. Entendo isso como parte importantíssima. E, cara, pegando os snaps do snap count, né, dos últimos jogos, fico feliz que o time tá conseguindo entrar em campo com mais jogadores, diversificar um pouquinho situações. Funcionou. O que importa é isso. Se tá funcionando, acho que a gente tem que manter. São 2 vitórias seguidas, né? Exatamente, 2 vitórias seguidas. Esse jogo contra o Falcons é bizarro, a distribuição de passes, embora 9 jogadores tenham tido recepção, né? Najee tem uma, Ben Snell tem uma, Jalen Warren tem 2, Derek Watt tem uma, Pat Frymouth tem 3, Deontay Johnson tem 5, Connor Hayward, Zach Gentry e George Pickens, mais uma para cada um. É muita gente, mas tem tipo 11 passes para Deontay Johnson, para 5 recepções, 5 passes para Pat Frymouth, e aí vai 1 e 2 pro resto. A distribuição não é exatamente igual nesse sentido. Se parar pra comparar com o jogo contra o Colts, a gente teve 8 Deontay, 6 Pickens, 4 Frymouth e 3 Sims, foram os que mais receberam target. Não mudou muito. A diferença é que a gente não usou muito pouco o George Pickens, mas, cara, ele estava sendo marcado pelo melhor cornerback da liga hoje, pra mim, que é o AJ Terrell. Realmente foi... Ele não conseguiu... Não é que ele não conseguiu gerar espaço, né? Eu não consegui ver ainda também o jogo completo, mas... Quando você tem um QB calouro não tão confortável com o matchup, não tem por que você forçar. E se o Deontay Johnson estava em matchups favoráveis, ele recebeu, cara, 11 passes. Dos 11, eu contei 2 drops. Então, de 11, 8 passes completamente recebíveis. 8 não, né? 7. É uma quantidade muito boa. Entendo o trabalho focado nele. Me preocupa essa não utilização do Pickens, mesmo sendo no matchup desfavorável, entre aspas, né? A gente sabe que algumas vezes o Pickett estava sozinho, mas eu acho que o Pickett tá na hora dele começar a arriscar um pouco mais. A gente sabe o que ele tem, a gente sabe o que ele entrega, ele é muito seguro, beleza, mas eu queria ver ele arriscando, eu queria ver ele a partir de agora começar a arriscar um pouquinho mais, começar a ver um pouquinho mais de jogadas não tão previsíveis. E de snap count, não sei se você falou, você chegou a citar o Trayton Scott, que ele teve 7 snaps. Isso. Que aí são pelo menos 6 snaps com 6 OL, né? São pelo menos 6 snaps, Essa tendência. O Chuck teve um de fora. Fora Derek Watt com 7 snaps ofensivos, que é um número muito alto mesmo, perto do que a gente estava acostumado. Tyrande, pacote com 2 Tyrands sendo bastante usado também durante o jogo. Cara, interessante. Eu gostei de ver o time nessa pegada. Acho que a tendência é continuar evoluindo. Isso que a conclusão aqui os analistas estão chegando é que o Steelers ganhou do Falcons no próprio jogo deles, né? Se é um time que corre muito mais, o Steelers foi mesmo para enfiar o jogo corrido. 17 tentativas para Najee, 7 para Kenny Pickett, mais 6 com Snell, 3 com Sims, 1 só com Jalen Warren, que é curioso, Derek Watt mais 1 e 2 para Gunner Olszewski. E saiu com a vitória com essa configuração aí. E falando em snap, cara, recorde de snap do Trayton Scott na temporada. Ele tinha entrado antes da bye, ele tinha tido 5 snaps. Depois da bye, ele teve 2 ofensivos contra Saints. E agora nesse jogo, 7 snaps ofensivos é bastante coisa. É uma quantidade muito grande. Sobre Derek Watt, empatou com o jogo contra Cincinnati em 7 snaps também. E no jogo contra Miami também 7 snaps. Ele não tem sido tão
tão usado, mas se você pegar em porcentagem, cara, 11% é a maior marca dele na temporada. É um jogador que tá cada vez mais sendo usado, e eu fico feliz, cara. Eu só consigo ficar feliz porque é um jogador que tá se mostrando útil. Perfeitamente. Outro ponto que valeu muito a pena é o ajuste de special teams. A gente esperava que isso fosse acontecer, a gente esperava que os Steelers fossem trabalhar nisso. Eles trabalharam e deu uma melhorada enorme. Tanto o Matthew Wright chutando para não ter retorno do Cordarrelle Patterson, quanto a volta do Miles Boykin deram uma melhora significativa. A gente falou de exatamente estatística de retorno, mas tem aqui Avery Williams, teve 2 retornos de chute para 45 jardas, e Keith Smith teve 1 retorno para 10 jardas, que é super tranquilo. Não, olha que estatística interessante. Derek White, ele teve 5 corridas na temporada, 15 jardas, uma média ok para fullback, 5 first downs. Perfeito. Ele teve 5 recepções, 1 first down, 1 touchdown. Então, cara, em 3 snaps dele no ataque onde ele foi utilizado ou recebendo a bola ou correndo com a bola, só 3 ele não teve pelo menos um first down. Isso é sensacional, cara. Um deles foi nesse jogo, que foi o passe que, cara, foi maravilhoso. Ele não conseguiu o first down, mas ele conseguiu salvar uma jogada morta e ainda ganhar algumas jardinhas, né? Foram umas jogadas de 4 jardas, se não me engano. Isso. Do lado de defesa, a gente tem Cam Sutton, pra mim até surpreende com 100%. Cam Sutton era pra ser o cornerback 3, subiu pra 2, né? Ou, se você olhar pelos snaps, subiu pra 1. Nem pelo snap, eu acho que dá pra olhar com quem ele enfrentou, né? Ele enfrentou o Drake London quase boa parte do jogo. O Levi revezou muito com ele nesse ponto, mas ele tem sido muito, muito usado, principalmente em matchups, como é que eu posso dizer isso? Em jogadas que a gente sabe que vai ser um passe curto. Quando tu vê quem tá lá atrapalhando o corner, quem tá tentando uma big play, é o Cam Sutton, né? É isso. A distribuição de safety voltou pra casinha, né? Kazi voltou pra casinha, ótimo. 43%, e eu acho que isso tem lesão aqui no meio também. Eu já nem me lembro se foi nesse ou se foi no outro jogo que a gente teve que substituir alguém na secundária e ele entrou mais um pouquinho, mas enfim, 43%. No outro ele teve 50%. Somando com 93 e 100, você nota que tem um bom percentual aí de 3 safeties usados, né? A gente já sabe que a base da NFL hoje é o Nick, então já tem isso daí. Linebackers, Devin Bush já tem 87, Miles Jack tem 56, e o próximo vem só para Spillane com 24, ou seja... O que é interessante, né? De ser o cara de 100% super avaliado pela coordenação, ele despencou pra 24, que pra mim tá ótimo. E nem só isso, mas se a gente tá tendo... ele completa um dos linebackers. Faltam, então, em tese, 13 snaps que não tem linebacker. Significa que é Minka descendo pro box, Terrell Edmonds descendo pro box, porque ele desceu bastante nesse jogo, e o próprio Demonte Casey descendo pro box, fazendo o papel meio híbrido com linebacker, né? É interessante. Talvez seja um motivo pra gente não ter tomado tanta bola de tight end. Apesar de tomou um terço, né? A gente falou bastante no último jogo. Os tight ends não tiveram tanto passe, mas talvez eles estavam bem marcados por conta de safeties jogando mais embaixo. A gente sabe que strong safeties, principalmente, são jogadores que têm mais o famoso corpanzil, né? Que o maestro Júnior gostava de citar do Adriano, o imperador. Eles têm corpo, então pra marcar tight end é uma solução. A gente vai entender melhor no jogo que vem, né? Que tem talvez o melhor tight end da liga, se não melhor um top 3 com certeza. Provavelmente a gente não vai ter a melhor conexão com o tight end, uma top 3 conexão com o tight end, mas isso a gente vai comentando depois. A linha defensiva que a gente tá sempre de olho, vale reforçar, DeMarvin Leal já voltou, já começou a ter alguma utilização, tá? A Lualo já teve mais um pouquinho, mas Adams tá bem na frente dele daqui, de 28 para 46, então ele já rotaciona muito mais na posição como nose tackle quando o time precisa do que necessariamente tá só Lualo. E é isso, cara, TJ Watt já tá voltando quase aos níveis de utilização normais, Alex Highsmith continua sendo bastante utilizado, você nota que isso, graças a Deus, diminui a quantidade de tempo de Malik Reed em campo. Então, você tá vendo, nature is healing, a galera diz. As coisas estão voltando realmente ao seu curso normal. E, de novo, acho que o único ponto positivo desse jogo,
além da presença de Alo em 28% dos snaps, que eu acho um valor absurdo, cara, James Pierre de novo sendo subestimado pelos Steelers, né? Verdade. Depois de fazer um baita jogo, acho que o mínimo que ele deveria era receber um pouco mais de chance, cara. Não é possível que ele tenha tanto problema de treino pra tá sendo sacado assim, né? Verdade. E todo jogo ele tem entregado pelo menos uma jogada boa, eu acho que tá bom. Eu queria ver mais. Que ainda é o cara, eu acho que ainda é o cara mostrando o valor que ele tem. Eu imagino que com atuações dele, com a quantidade de quase interceptações, que aí a gente coloca na conta de passe desviado, de Levi Wallace, e com os bons jogos de Cam Sutton, a gente tende cada vez mais a não ter aquilo Witherspoon jogando mais nenhum snap pelos Steelers. É que tem um jogo... Já foi pra Injury Reserve, né? Já foi pra Injury Reserve, volta só depois de Raiders. Então volta na semana 17 só, não vai voltar. Que não vai voltar potencialmente, a não ser que o Steelers tenha alguma coisa muito séria e precise... E queira, não só precise, queira encaixar alguém ali. E ele esteja saudável, né, pra isso. Isso, esteja bem saudável. Mas, cara, me preocupa o time só... o espaço que foi aberto pra DeMarvin Leal entrar foi exatamente ele indo pra Injury Reserve. Me preocupa só um jogo, né, que é o jogo contra o Raiders. A gente vai enfrentar Devante Adams, e enfrentar Devante Adams tendo um corpo de cornerback fraco é bem complicado. Então, por isso eu queria ver mais do James Pierre, justamente para ver o quanto a gente pode contar com ele. Arthur Maulet foi muito mal no jogo passado. Ele teve 6 snaps. Dos 6 snaps, ele, se não me engano, cedeu um touchdown. O touchdown de Atlanta foi corrido ou foi passado? Agora você me pegou. Foi passado. Foi passado? Foi passado. Michael Pruitt. Se não me engano, foi falha do... não foi falha dele no touchdown. Foi falha dele na jogada anterior ao touchdown, marcando Drake London. Que eu não sei porque ele tava marcando Drake London, mas calhou da jogada terminar... Na jogada seguinte, terminar em touchdown, né? Então, me preocupa um pouco. Por isso eu queria ver mais James Pierre em campo. Até pra descansar os outros dois, né? Os caras no futebol americano também de pick and roll. Deixa aquela filinha ali na entrada da grande área, na hora de escanteio. Famosa filinha. E vai distribuindo a turma. Então esses são pontos aí de contagem de snaps. Depois, na coletiva já de hoje, terça-feira, Mike Tomlin falou sobre lesões. O Steelers teve 3, na verdade. Chuck Okorafor teve um probleminha de ombro e vai treinar limitadamente durante a semana, vai ser avaliado aos poucos aí. O Steelers ainda não teve o seu primeiro treino valendo, mas Tomlin também reforçou no sentido de lesões que Chris Boswell deve estar disponível já para voltar da Injury Reserve e William Jackson, terceiro, também já deve estar disponível. No entanto, oficialmente o que isso significa é que o Steelers deve abrir a janela de 21 dias para eles dois voltarem. Ou seja, eles podem voltar a treinar com o time, mas se em 21 dias eles não forem ativados, volta para Injury Reserve e lá fica. Boswell é fácil. É só cortar o perninha lá, o Matthew Wright. Sai um kicker, entra outro kicker, ninguém vai ter problema nenhum com isso. O William Jackson já não é, que eu me lembre, já não é exatamente simples de resolver. Olha, nome pra cortar é que não falta, sendo bem sincero. Mas, cara, tem um cara que eu não consigo tirar o olho como possibilidade pra corte, ainda mais pelo que ele tem feito, que é o Alualo, cara. Eu não acho que o Steelers vai querer cortar ele por causa do histórico e tudo mais, mas o Alualo é um nome pra gente ficar de olho, porque já perdeu posição, tá muito mal. Laudermilk tem feito bons jogos, e, cara, também tem Josh Jackson que tá sendo nativo toda semana, né? Pode ser que estão guardando a vaga dele justamente pro William Jackson. Jackson por Jackson. É isso. Pra mim é tranquilamente Josh Jackson que sai pra entrada aí do William Jackson, se assim eles quiserem fazer, né? Também pode ser o caso do, nunca ficou saudável o suficiente, não correspondeu em treino, não pegou legal o playbook, encerra a temporada, dispensa ao final pra não pagar um contrato grande da próxima, e vida que segue, assim a gente vai. Já que o Steelers não reestruturou o contrato dele assim que contratou, também não vai ser grande problema nesse sentido. Vamos ver o que mais saiu aí essa semana de coletivas. Um grande ponto que a imprensa comentou muito, foi muito comentado. George Pickens, todas as briguinhas dele e a visível insatisfação de não receber a bola e tal, e um comentário que não é interno, mas que você leva alguma consideração ali, é de Ben Roethlisberger,
no seu programa dessa semana, ele recebeu, bicho, até fora do time esse homem faz estrago até aqui. Ele recebeu James Harrison, nosso candidato ao Hall da Fama, e ele disse que claramente aquele passe que foi pro Pickens, que não foi um passe fácil, ele tinha, sei lá, uns 3 passos de espaço entre ele e os marcadores, foi justamente para ver se ele dava uma acalmada, porque ele tá muito nervoso e ele tá quase gritando com a comissão técnica: eu quero a bola, eu quero a bola, eu quero a bola. Então, quase qualquer não, coordenador né? Ele tá literalmente ele tava literalmente gritando. É porque ele usa a balaclava e aí não dá pra fazer a leitura labial pra saber exatamente qual palavra ele disse, mas ele tava gritando que queria a bola. Aliás, como fica a galera? Foi um lance que ele tava sem, então, porque dá pra ver ele falando. Ele tava sem. Ele não pode usar pro jogo, né, eu acho. Cara, por baixo do capacete, eu acho que pode. Eu confesso que eu não faço, eu nunca parei pra reparar nisso. É uma excelente pergunta. Mas aí, ele usa, mas ele usa a baixada na boca, porque parece que não pode cobrir boca. Deve ter alguma regra disso, porque não é possível. Tu não pode cobrir cara, né? Pode botar no máximo uma viseirinha, então deve ter alguma coisa assim. NFL, né? NFL. Então, me disse, qualquer coordenador ofensivo chama uma jogada ali pro cara, bem simples, para acalmar, para tirar a atenção e o time voltar a focar no resto do jogo. Em um ponto precisou Cam Hayward sentar com ele e trocar uma ideia, porque ele tava realmente muito frustrado com a possibilidade de não estar participando, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, deixa o teu wide receiver feliz e tal. Assim, se isso, você tem que controlar 2 pesos e 2 medidas, é o que não pode. Você tem que controlar as expectativas do cara. Você pode dizer, pô, bicho, todo mundo tá muito mais livre na jogada. Pô, as jogadas que a gente chama pra você não tá rolando. Assim que a gente chama pra outro cara, não rola. Você tem que manter o cara focado no jogo e querendo, e é bom quando ele pede a bola nesse sentido, ao mesmo tempo, você tem que dar uma segurada na diva também. E a quantidade de problemas que o Steelers teve com o wide receiver nesse sentido é enorme. Muito mais uma visão de fora do que uma visão de dentro mesmo. Mas tem que maneirar aí as expectativas em cima de Pickens. Aqui ele vai ter dentro do jogo e aqui os outros vão ter pra cima dele também. Danilo, mas cara, eu discordo da maneira como a gente lidou com isso, principalmente porque, cara, tem que dividir snap, tem que dividir um pouco mais, não dá pra ficar só trabalhando a bola em um jogador, porque, cara, não tem jogador na liga que vai ficar se submetendo a isso, ainda mais um jogador que tá se mostrando uma futura estrela da liga. Cara, ninguém quer trabalhar pouco, né? Ainda mais jogador de NFL que gosta do que faz. Então eu acho que é um problema do Tomlin. O Tomlin tem que aprender melhor a fazer essa divisão. E eu espero que consiga fazer isso logo. Quanto antes fazer, mais rápido menos problemas a gente vai ter. Igual não teve por muito tempo. E torcer para não aparecer um outro Antônio Brown, né? Não podemos deixar ele se transformar num outro Antônio Brown, no quesito extra-campo, principalmente. Dentro de campo, tomara que ele seja melhor. Pra lembrar, todo mundo hoje lembra de Antônio Brown como o cara que não só tem um monte de processo criminal nas costas, mas que despirocou completamente, perdeu completamente a noção de como é conviver em sociedade e em uma franquia profissional da NFL. Mas Antônio Brown, ele era o cara que ele falava, mas ele correspondia enormemente em campo, enquanto era jogador dos Steelers, tá? Caráter à parte. Até o dia em que o Steelers estava com a temporada, para decidir a temporada, eu acho que isso era 2018, 2017, enfim, e no lugar do passe final ser pra ele, que tava com muita marcação, a bola foi pra Juju. Juju dropou o passe e o Steelers perdeu pro New Orleans Saints. Ele dropou, ele sofreu fumble, não foi fumble? Pra visão do Antônio Brown, ele foi um drop. Daí pra frente ele deve ter desligado completamente. Aí é que começam a somar as coisas. Ele faz a live no vestiário depois do jogo, e ele pede pra ser trocado do Steelers. O Steelers recebe uma proposta boa, mas é de Buffalo. Ele recusa a proposta. Aí vai pra Oakland. Em Oakland ele congela os pés de propósito. Se ele tivesse aceitado naquela proposta de Buffalo, puta, ele teria uns 2 anéis pelo menos na liga. Não sei porque é o Bills. E o Bills ficou com um fantasma na frente chamado Kansas City. É um baita fit perfeito, né? O Stephon Diggs também é, pô. Não que o Stephon Diggs seja melhor do que o Antônio Brown. Não digo por isso. Eu digo por torcida e a maneira como a torcida se comporta e que é despirocada. Ele seria muito ídolo lá. Mas acabou que era tudo uma grande jogada e o que ele queria mesmo era sair pra jogar no New England Patriots. O Patriots nunca fez uma proposta pro Steelers, que não tinha também porque o Steelers trocar pro Patriots. Quem diria? E ele
assinou um contrataço, deu o jeitinho dele lá pra ir embora, comemorou, publicou na internet a comemoração dele sendo cortado pelo Raiders, foda. Assinou com o Patriots, deu, sei lá, 1 ou 2 jogos, saíram ele chegou a jogar as pelo denúncias Raiders. criminais. Ele chegou a jogar? Não, jogou. Acho que ele jogou em Miami, pro Dolphins. Fez um bom jogo, não, Miami foi pelo Patriots. Isso. Não, mas foi pelo ele não jogou pelo Raiders, não. É isso, ele nem chegou a temporada regular. Porque ele não queria... Nossa, ainda teve isso, né? Nos Steelers já, ele tava reclamando porque iam mudar o capacete da liga. E aí no Raiders foi toda essa confusão, e aí queimou o pé e não treinava porque tava com o pé queimado. Mano, que surreal a gente ter vivido o Antônio Brown. Acho que é isso, a gente sobreviveu ao Antônio Brown. A experiência do Antônio Brown bateu toda de uma vez em, sei lá, 3 semanas, pô. E aí ele foi pro Patriots, vieram as acusações criminais, Belichick não tem problema em cortar a cara. Detalhe, né? Ele foi pro Patriots, ficou hospedado na casa de Tom Brady, literalmente, sofreu as acusações e hoje a pessoa que ele mais ataca é a Gisele Bündchen, que não é nem casada com o Tom Brady mais. Isso aí, o ano seguinte, tomou uma suspensão da liga, o ano seguinte o Brady muda pra Tampa, pede pra trazerem o Antônio Brown, traz o Antônio Brown e ele dá o chilique dele e vai embora no meio do jogo. E de novo vai morar com o Tom Brady. De novo. E aí hoje é persona não grata. O Antônio Brown implora pra voltar aos Steelers pra assinar aquele contrato de aposentadoria. E o time cai grandão em cima da cabeça dele. Mas é isso daí. A gente espera que, voltando pro assunto principal, a gente espera que George Pickens não chegue a esse estágio, né? Que os Steelers consigam fazer um controle dessa história. Mike Tomlin falou disso na coletiva hoje. Ele riu das manchetes que tratam isso como uma coisa negativa, com a seguinte expressão: tuning that bullshit out. Bicho, isso aí, todo esse papinho, essa conversa de que é negativa, de que diva, a gente deixa do lado de fora. A gente tá concentrado só em trabalhar aqui e vir pro próximo jogo. Eu adoro quando você tem um cara que quer ser parte disso daí. A frase que Mike Tomlin fala muito é I rather say wow than seek them. Eu prefiro ficar surpreso com os grandes feitos deles do que derrubar as coisas negativas que eles fazem. Então, quando o cara quer ser parte do que a gente tá fazendo, que ele quer ser uma parte significativa do que a gente tá fazendo, eu acho maravilhoso. É claro que a gente tá trabalhando na forma madura e profissional, forma apropriada de expressar isso, mas com esse espírito competitivo eu vou querer sempre. Mike Tomlin tem a expressão we want volunteers, not hostages. Queremos voluntários, não reféns. Então é claro que ele quer disso daí. Porque essa expressão é péssima pro GM, é brincadeira, né? Péssimo. Só de falar isso, tu já tá baixando o preço de todo mundo. Inclusive, você tem... O legal é que nessa semana, a gente falou depois do jogo, né, que o Brian Reynolds do Pirates pediu pra ser trocado. Tem só um estacionamento separando os dois estádios, o Acrisure Stadium e o PNC Park, o estádio de beisebol. E ele pediu troca e a comissão técnica simplesmente disse: então, a gente meio que sabia que ele ia pedir troca, mas tô nem aí, pô, não muda nada dos nossos planos, ele segue, a gente conta com ele pra ter mais grandes temporadas aqui com a gente. Então, o gerenciamento dos dois são diferentes, mas, bom, um tem um anel de campeão e pelo menos mais um Super Bowl jogado. O outro tá longe. Então, Mike Tomlin, ele termina aí com esse elogio ao espírito competitivo de George Pickens. Mas de Mike Tomlin, nessa semana, os times divulgaram seus indicados ao Walter Payton Man of the Year, e o indicado dos Steelers mais uma vez, é o 3º ano seguido em que Cam Hayward é o nosso indicado. Só confirmar até quantos anos seguidos ele está sendo indicado. É o 2º ano seguido. 2021 Só foi Cam Hayward, 2022 também. Quem foi 2020? 2020 foi Vince McDonald. Eu fui fazer essa pesquisa. Vince McDonald 2020, Marquise Pouncey 2019. Ah, tá explicado. Tá, tem o Pouncey, tá explicado. 15, 17 e 18 foi Cam Hayward também. E aí no meio tem William Gay, em 2014, e 2016 é o Arthur Moats, que foi o nosso recomendado. Eu realmente pesquisei as listas de indicados de Walter Payton Man of the Year. O projeto de Cam Hayward é um monte, na verdade. Ele tem a The Hayward House, que é a The Cameron Hayward Foundation. Ele tem projetos The Craig Hayward Institute. Enfim, uma série de ações dentro da comunidade de Pittsburgh, aí fazendo doação de alimentos. Ele participou forte da campanha agora no Thanksgiving, que os Steelers, o Pirates e o Penguins se juntaram para doar alimentos. Ele tem doação de roupas, uma campanha de algumas escolas públicas
em áreas mais pobres da grande Pittsburgh. Eles doam roupas para os jovens que vão fazer uma entrevista de emprego, uma entrevista de estágio, que aí isso aumenta a confiança e aumenta também a possibilidade deles serem empregados. Tem projetos de bibliotecas em igrejas também em áreas mais carentes. Então, põe um monte de livro lá, isso ajuda na comunidade. E, enfim, tem uma série de outras ações. A mãe dele é quem gerencia a fundação de caridade. E aí, tá lá Cam Hayward de novo. O vencedor do Walter Payton Man of the Year ganha $250 mil para doar para a instituição que eles indicarem. E o jogador passa a poder usar um patch especial que só ganhadores do Walter Payton Man of the Year usam. E eu preciso até ver se ainda tem algum jogador ativo na NFL. O último que eu lembro era o Breeze. Eu não sei se o Russell Wilson, talvez. Vamos conferir. O Andrew Whitworth ganhou no ano passado. Já aposentou. O Russell Wilson ganhou em 2020, então ele ainda pode usar. Calais Campbell ganhou em 2019. O J.J. Watt ganhou em 2017. Então esses são os caras que ainda estão na liga, que tem direito ao patch especial de Walter Payton Man of the Year, que parece, na real, um ministro de toga. Esse aqui é o ministro brasileiro do STF. Esse aqui é o grande lance. Olha, fala isso novo, vai aparecer o Monarca aí no chat. Pô, se tem ministro do STF metendo gol na Copa, pô, Lewandowski tava lá. Imagina se vai dar algum problema dizer que o símbolo do Walter Payton Man of the Year tem essa questão. E claro que Mike Tomlin não se surpreende com a indicação de Cam Hayward, porque ele está visualizando todo o exemplo que ele dá dentro e fora de campo, e esse fim de semana a gente viu ele sendo capitão de verdade, né? Chamando George Pickens no canto e botando o calor no lugar. Tem mais um papo pra gente trazer aqui, aquela belíssima cravada que Najee Harris deu no linebacker. Vamos trazer aqui porque não só tem a jogada, que é incrível, mas o Good Morning Football, programa da NFL Network, que é todo dia de manhã, como o nome indica, eles têm o prêmio The Angry Runs Award. E toda vez que alguém ganha, ele ganha um cetro. O nosso querido Kyle Brandt, o quase brasileiro Kyle Brandt, super fã da churrascaria Fogo de Chão. Essa história é maravilhosa, tá? Pesquisem por aí, Kyle Brandt, Fogo de Chão. Ele já deu 3 cetros pra Najee nesses 2 anos de carreira dele aí, e ele já tava pronto pra dar mais Something unpredictable. Are you kidding me? This is Najee Harris. He has uno, dos, tres scepters. Understand, this is a guy in the middle of his 2nd season. Let me give you the numbers on this. He's going for his 4th scepter in only 29 games played. Derrick Henry's the all-time leader with 6 scepters in 98 games played. And do you want to take a look at what Najee did? 6 scepters em 90 e tantos jogos. Najee já tem 4. Olha a corrida. Oh no! Oh no! That didn't happen. Foi sacanagem ser Steve Arm, né? Admire this. Like we're having an angry picnic, or we're sitting here. You know what we did? We went and gonna see the Northern Lights. We're just gonna sit here and relax, once in a lifetime thing, and just loop the bejesus out of this. This hit is so hard and so pure. I don't even think it's Steelers Falcons. This is like gritando e reprisando isso daí. Najee Harris ganha maravilhoso. Seu 4. Ele ganhou o momento sensacional. Sim, essa é a corrida furiosa da semana, pô. Então, é o quarto dele, coisa de 26 jogos. Rapaz, a gente tem um cara que sabe, realmente ele é um... Como é que chama? É uma característica de jogo dele. É um power move que ele faz bastante. E que bom, né? Que bom. É sempre bom ver nossos jogadores sendo não só elogiados, mas como destaque, né? Inclusive, ele deveria ter ganho 2 esse ano já, né? É que o outro não foi corrida. O outro foi ele derrubando o cara. devia ter o pancake of the week, né? Pô, esse daí, inclusive, eu espero muito ver George Pickens ganhando um dia, tá? Boa, por favor. Ricardo basicamente terminou o nosso último programa com uma frase de Mike Tomlin que reforçaram na coletiva de hoje. Eu acho bastante justo trazer aqui para vocês. Obrigado ao Instagram dos Steelers por legendar a questão. Vamos lá. You're gonna another boost, level up. Man, as the road gets narrow, it makes you or it breaks you. You feel that pressure or you apply that pressure. It's my preference to apply it, and it's my job to make sure our team shares that sentiment. What is it about December football? And it seems like you tem nesse futebol de dezembro que você se rejuvenesce ou ganha uma nova Man, as the road gets narrow, quando as estradas ficam mais it makes you or it o breaks you. caminho fica mais difícil. You feel that pressure or you apply that pressure. Consegue, você volta para casa. It's my preference to sente a apply pressão, você aplica a pressão. And it's my job to make sure our team shares that sentiment. Essa pressão. What is it about December football?
de que nosso time tenha esse mesmo sentimento que a gente tá aplicando a pressão, não sofrendo. Esse é Mike Tomlin, bicho. Unleash Hell in December é um dos lemas dele. O famoso Iron Sharps Iron, né? Literalmente no melhor de seu cerne. E se ele tem mais um monte disso daí, a gente espera que isso ocorra. Tem um analista da ESPN, inclusive, buscar o nome do nosso querido Dan Graziano, um grande analista da ESPN, se a memória não falha. Não, eu tô confundindo com o siciliano da NFL Network. Mas ele escreveu sobre a overreactions da semana e ele previu, Léo, o Steelers terminando com uma campanha vitoriosa. Olha só, assim como a gente levantou no final do último programa, ele acha que dá. O Steelers tem Ravens em casa, Panthers fora, Raiders em casa, Ravens fora e Browns em casa. Daria pra ser, se o Steelers ficar 4-1 ou 3-1-1, ele termina com a campanha positiva, de 9-8. Ainda dá pra bater minha aposta desse ano, né? Eu tô gravando aí 3 anos seguidos o nosso número de derrotas. Eu apostei em 7 derrotas. Diz isso aí. Olha só. De novo, tem uma chance. Se o calendário tá... o Steelers... Por exemplo, depois da bye week, Kenny Pickett não lançou nenhuma interceptação. Não cedeu nenhum turnover. Assim, mais alto. Mas enfrentou o Saints, o Colts, o Falcons. São as 3 vitórias do Steelers. É o que o calendário tem, irmão. Você não pode me pedir pra ganhar do Kansas City Chiefs se não tá no calendário jogar contra o Chiefs. Exatamente. É sobre isso. E olha que, cara, essa parte do calendário é a famosa parte que o Steelers ama perder. Os jogos mais fáceis os Steelers gostam de entregar. Os mais difíceis eles gostam de ganhar. A gente não ganhou jogos difíceis esse ano. Então vamos esperar também não perder jogos fáceis, né? A gente ganhou do Tampa Bay Buccaneers antes da bye week. A gente ganhou do Cincinnati Bengals no primeiro jogo. E é isso daí. Jogo de divisão eu não considero porque jogo de divisão é jogo de divisão, né? E na época o Tampa, que era um time que lá atrás eu coloquei como vitória nossa, eu não tava esperando que iam estar tão mal quando encontramos eles. Mas, cara, o que importa é o time tá ganhando sobrevida e acho que mais do que nunca, beliscar um playoffs ia ser tão bom pra moral desse time, principalmente do Pickett, cara, ia ser um negócio tão bom, não se consolidar, né, mas crescer e as pessoas compreenderem que ele realmente é um QB de franquia e que o ano dele seja pra se provar igual o Joe Burrow teve o ano de se provar que ele chegou na final da NFL, igual o Josh Allen teve o ano de se provar que chegou na final da AFC e por aí vai. É isso. Então, toda vez, enquanto o Steelers estiver nesse nível de campanha aí, toda vez que vocês verem, por exemplo, cenários de playoff, tá? A foto aqui, tá, isso. Eu juro que não é nada pessoal, é só por uma questão de... Foi o primeiro que eu achei. Por exemplo, tá aqui o Endzone Brasil. Eu consigo deixar isso um pouquinho maior? Não funciona. Cenário de playoffs depois da semana 13. Eles têm a lista da AFC aqui, da Seed 1 até a Seed 7 hoje. Bills é o primeiro, Chiefs é o segundo, Ravens é o terceiro, Titans é o quarto, são os 4 líderes de divisão. Bengals em quinto, Dolphins em sexto e Jets em sétimo, são os 3 wildcards hoje. Aí, na corrida, é o termo que se usa in the hunt, né? Quem tá ainda buscando essa última vaga. Você tem Patriots e Chargers com 6-6, Raiders e Browns com 5-7. O Steelers também tem 5-7. Eu sei que não cabe na arte, ia quebrar o que tá acontecendo aqui. Mas toda vez que vocês verem esse cenário, vocês podem ir comentar e dizer, olha, o Steelers também tá na corrida, tá? Inclusive é o que a gente faz aqui, se vocês olharem o primeiro comentário, como tá seu time na corrida pelos playoffs? Tá aqui, ó, com chance, apesar de não estar na imagem. Então, o melhor de tudo é que o cara que fez esse post é um torcedor do Steelers e ele consegue ser tão, como eu posso dizer, tão do contra quanto o Sr. Caio Mello. Então, assim, claro, o Browns também tá na frente dos Steelers, tem confronto direto, não tem problema. Eu não tô pedindo pra você tirar o Browns do post, não. Agora, se o Browns tá na corrida com 5-7, o Steelers também tá na corrida com 5-7. Se o Raiders tá com 5-7, o Steelers também tá com 5-7. Eu só quero o que me é direito, não quero tirar o de ninguém, tá bom? Eu quero tirar do Browns sim, vamos tirar no último jogo. Aí, exatamente, eu tô tomando deles para mim, isso não é problema algum. É sobre isso. Foi conquistado em duelo. Não tem problema. Conquistado em duelo é muito bom, muito... Eu te desafio, eu desejo julgamento trial by combat. Trial by combat, exatamente. É o
o sabre negro lá do Mandaloriano, pô. Só pode ganhar em batalha. Não tem problema. Vamos para a batalha. A gente tem mais uma coisa só pra falar, Danilo. Mesmo que, só terminando essa, mesmo que o Steelers caia ali como seed 7 pra enfrentar um Bills ou um Chiefs de novo, zero problemas, bicho. Zero problema. Vamos lá. Ah, mas o Chiefs é um time muito forte. Não tem problema. Eu reconheço a distância entre os dois times hoje, mas o meu objetivo é estar nos playoffs, pô. É chegar nesse nível que o Rosman Fosgo tá dizendo aqui. O Eagles foi pros playoffs ano passado. Aprendeu, ganhou a moral e tal, perdeu pro Buccaneers, acho, na primeira semana, sem problemas. Na temporada seguinte, eles identificaram problemas do time, injetaram talento e vambora, pô. Hoje o Eagles é provavelmente o melhor time da liga. Acho que o Steelers vai fazer isso? Não, mas tem mais uma coisa pra gente comentar, Léo? Tem. É uma coisa que eu fiquei muito surpreso hoje. O Steelers fez um workout. Olha que legal. 7 jogadores. Aí que veio o ponto interessante. 4 long snappers, cara. Pra quê? A gente tem algum problema com long snapper na temporada? Porque eu confesso que eu não vi nenhuma situação que a gente poderia sonhar em problema com long snappers. Inclusive, o Kantz é um dos caras mais gente boas do elenco, pelo que a gente viu na pré-temporada, né? Nos primeiros episódios da nova temporada do The Standard. Isso tá aí uma boa questão, Léo. A não ser que ele machucou, sei lá. Será? Curioso. Bem, bom, a gente, curioso. Segundo o Google, a gente... Pô, isso aqui é sacanagem, não é possível. Segundo o Google, a gente tentou Hunter Bradley, que eu pesquisei sobre ele. Ele é um Power Ranger. Porra, se você me disser que ele é o Power Ranger preto ou amarelo... Não, vermelho. Força Ninja. Força Ninja? É alguma coisa ninja. Ele tá vestido de ninja, pô. Só pode ser. Ninja, tempestade ninja. Esse bicho só pode ser Tem também aquele Caleb Elliott. Não tem pra mais nada. Treinamos com Caleb Elliott, que é aquele cara do... Porque o único cara que eu conheço com esse nome é isso. Mas segundo o Google, é um quarterback da XFL. Te pergunto, pra quê? Tipo, caralho, hoje tem 3 quarterbacks. Tinha um time dali com 3 quarterbacks. Você tá treinando com mais um quarterback. Pra quê, cara? Não, sério. Deixa eu voltar aqui pro nosso guerreiro Hunter Bradley. Me diz que isso tem cara de qual posição na NFL, porra? Long snapper, não tem jeito. Você é a cara de long snapper. Ou Tyrande, né? Tem a carinha de Tyrande que já sofre com de concussão. Wide receiver branco, mini, 1,50m, mas que é super amigo do Big Ben, que ele leva pra todos os cultos. Porra, não dá. Ah, isso é um nome que é interessante. Tivemos Thomas Fletcher também, que é um linebacker que era de Alabama. Ele foi draftado pelo Panthers, mas não... Foi draftado pelo Panthers ano passado, mas não rendeu na liga e tem contrato assinado pra XFL também. Isso, XFL tem uma galera por aí indo pra XFL. E aí, cara, 4 long snappers que... Pô, irmão, desculpa, eu não prefiro nem citar nomes. Que tem um sucesso em suas vidas, mas... Um deles é do Patriots, tá? Era do Patriots. É o Joe Cardona? Não, Brian Curry. Ah, não. O Joe Cardona é o único que eu conheço. É um long snapper que acho que eles draftaram, inclusive, não foi undrafted, não foi free agent, nada disso, de Navy. Ou será que, cara, será que isso aqui é uniforme de alguma faculdade que é igual do... Cara, é uniforme de faculdade. Não, é isso mesmo. Ele foi o quê? Ele fez... Calma aí que eu tô tem uma tape dele de 1 minuto e 37 que ele postou em 8 de setembro. Ele jogava futebol americano indoor em 2019, foi pra liga de primavera, jogou na XFL, fez pré-temporada com o Ravens, fez pré-temporada em training camp com o Patriots, fez o workout. Cara, o cara botou até os workouts que ele fez. Ele listou como se fosse um currículo. Workout 2021. Packers, Falcons, Buccaneers, Colts, Seattle. Workout 2022. USC, Ravens, Rams, Falcons e Raiders. Acho que ele deve ter ajudado no draft algum Panther ou kicker de USC e botou também no currículo. Ele tem 6 field goals snaps e 4 punch snaps na carreira. Provavelmente em pré-temporada. Pô, tá entregando currículo, pô. Tá fazendo bem. Isso. Interessante, eu nunca tinha visto qualquer um jogador problema de futebol realmente, literalmente pedir emprego postando a famosa tape. DVD, famoso DVD. Mas, bicho, não vamos muito longe não, que Odell Beckham Jr. fez isso aí, tá? Ele tá até agora fazendo visita, tomando cafezinho com o técnico, com o GM. A diferença é que ele tem o tal do famoso anel, né? A diferença é que ele quer escolher pra onde ele vai. É isso, ele pode escolher. Ele quer e ele pode. Vamos dar uma rodada de perguntas aqui, o que é que vocês já trouxeram até esse momento. Tem perguntas sobre Lamar Jackson, a gente fala daqui a pouco, mas o Denis da Silva sobre o desempenho de Devin Bush, Léo.
Devin Bush é um trending topic nessa temporada, porque cara, de é o verdade, último não ano tem de muito o que contrato. falar dele, né? Ele conseguiu chegar na mediocridade máxima. Ele não é ruim o suficiente pra gente falar tão mal dele, porque tem o Spillane que é pior, e ele não faz nada de bom pra gente falar que ele é bom. Ele está presente. Tá lá. É o completo campo. Se botar o Conezinho, talvez o Cone derrube alguém. Ele tá por lá. Eu acho que, assim, se ele tivesse continuado a progressão normal dele, que ele vinha de calouro e tal, nossa, seria fantástico. Pelo primeiro ano, pelo que ele jogou até se machucar, o Steelers acertou a escolha. Mas ele machucou, ele voltou sem estar 100%, depois ele jogou sem estar 100% de vontade. Aí, esse ano que a água tá batendo na bunda, que já tá em último ano mesmo de contrato, se não der mais nada com o Steelers, ele vai ter que procurar outro time. Até acho que a escolha de primeira rodada ainda tem uma série de chances extras. Mas é isso daí. E você renovar o contrato de um jogador escolha de primeira rodada, você dificilmente acha uma barganha igual foi Terrell Edmonds pra renovar ele com um contrato barato, né? Ele muito provavelmente tá só trabalhando pra garantir o futuro, ainda na liga, mas em outro lugar por aí. Um contratinho de mínimo ele vai ganhar em algum lugar. Provavelmente até aqui, né? Conhecendo dos Steelers. Possível, bem possível. Não vão aceitar que a primeira escolha deles foi mal. Isso. Se bem que já... nem vou dizer que mudou General Manager, porque não mudou tanto assim. A gente tava falando de playoff, e o Thiago pergunta se ir pra playoffs com esse time não seria de novo reafirmar que na hora que vale mesmo o Tomlin não consegue ganhar jogos, ou se seria importante pro time ganhar e principalmente pros jovens para ir criando essa casca. Acho que é pra mostrar que o Tomlin não tem time suficiente pra ganhar jogos. Então tu dá casca pros jovens, né? Porque, cara, se esse time chega no playoffs e ganha de um Bills ou de um Chiefs, pô, irmão, aí é pra tu botar busto do Tomlin até aqui em casa. Vai tirar todas as cadeiras do Highfield e botar a carinha do Tomlin de boca aberta pra sentar na boca do Tomlin. Pô, não tem o que fazer. Existe um degrau muito alto e não é de hoje. O Steelers teve um time que realmente dava pra botar fé nos últimos 4 anos, que foi o time 5 anos agora, que foi o último time com BBB, que foi a primeira temporada do Juju, se não me engano. Ou o Bel tava ainda, não tava? Então, a primeira temporada de Juju já é James Conner. Já é James Conner, então é antes do Juju. É o único time que eu consigo ver o Steelers olhar pro time e falar, cara, esse time aqui tinha potencial pra ir mais longe, e eu não lembro até onde a gente foi. É o ano que Ryan Shazier machuca e a gente perde a final de conferência. É o ano que a gente chegou na final de conferência. Tá ótimo. Então, quando ele teve time, ele chegou lá, cara. Desculpa, a gente perde no Divisional Round pro Jacksonville Jaguars. Que o Jaguars chegou na final de conferência, jogando bola pra caramba, com uma defesa absurda. Estourado, pega a defesa do Jaguars hoje, naquela época, cita os nomes e olha hoje. Jalen Ramsey, Miles Jack, Ngakoue, era uma defesa muito forte na época. Então, cara, eu não me preocupa nem um pouco esse fato Tomlin, até porque a gente nunca chegou no playoffs nos últimos anos tendo chance de fazer alguma coisa. Talvez a gente teria contra o Browns, mas foi um jogo que não dá pra tu culpar o Tomlin, porque, com o primeiro quarto terminou 28-0. Em 3 erros individuais, os caras meteram 3 posses de bola. Vai fazer o quê? Vai culpar o técnico por isso? O problema é peça. Se a gente tem quem comande, falta peça. É verdade. O gap ficou violentamente grande e, ao mesmo tempo, qual time se criou na AFC sem quarterback nos últimos 15 anos, 20 anos? Eu não consigo lembrar de nenhum. E tu tá considerando o Big Ben até lesão, né? Porque pós-lesão, no ano da lesão do Big Ben, a gente parou de ter quarterback em tese. Que quarterback é exatamente quando o gap fica grande demais. Porque até aí, a gente já teve jogo de ganhar do Chiefs chutando 5, 6 field goal. E a gente teve Blake Bortles na final da conferência, literalmente. Mas hoje em dia não dá, cara. Talvez esse Jaguars do Blake Bortles tenha sido o último time a se criar na AFC sem um quarterback. É isso. De verdade. Até porque o time era muito forte. Era estouradíssimo, acima de qualquer perspectiva. Mas, quando eles entraram pro jogo, você sabia que a qualquer momento aquilo ia derreter. Ia encher a fralda, Bortles ia encher a fralda e não ia dar pra ele contra... E, cara, aquele jogo foi 45 a 42. Não, o dos Steelers, né? Do Steelers, a gente não tá falando de jogo... A gente perdeu na divisão, na conferência ainda, com o Big Ben metendo 5 passes pra touchdown, com
Le'Veon Bell ainda metendo um TD corrido. Cara, aquele time era muito forte. E já tinha o Juju, cara. Tinha o Juju, sim. Foi na primeira temporada do Juju. O Conner é do ano seguinte. O Conner é do ano do James Washington. Porque o Conner foi na segunda rodada, o James Washington na terceira. Mas enfim, foi o último time que a gente teve condição de fazer alguma coisa. E, cara, a gente perdeu de novo. A gente perdeu de 45 a 42. Não foi porque não dava. Foi porque a gente jogou bola. Uma parada defensiva ali resolvia. E aí você passa desse ano, você perde ao mesmo tempo o melhor wide receiver da conferência, se você não quiser ter muita discussão, ou o melhor running back, ou um dos melhores running backs da conferência, e que se hoje a gente pega Le'Veon Bell daquele nível, tava fazendo estrago, então foi uma perda muito, muito dura. O nível do specialty, do skill positions... Nem, cara, a gente perde mais coisa. Cara, a gente perde Martavis Bryant. O Martavis Bryant jogou naquele ano. Porra, eu tinha certeza que esse cara era o próximo Antonio Brown. Eu tinha certeza. Você perde Martavis Bryant, você não tinha mais tight end. Então, os Steelers achar um tight end demorou muita coisa, porque Vince McDonald era só estável. Você teve um abalo psicológico com a lesão de Shazier, e até o Steelers repor aquela posição ali também demorou um monte. Então, bicho, foi muita coisa. E aí o gap só aumentou, porra. Quando o que a liga se transformou de 17 pra cá, 5 anos só, porra. Mas a liga tá completamente diferente. Aqueles times de Patriots e Broncos e Colts do Brady e do Manning, hoje iam suar, meu irmão. Com certeza. O jeito de ganhar a AFC era você ter uma defesa que conseguisse segurar um pouquinho Brady e Manning e ter um ataque que conseguisse mais ou menos competir. Hoje, pra você ter qualquer tipo de competição, a primeira coisa, você tem que ter um ataque absurdo. Um tiroteio absurdo. É isso. E pra você ter um ataque absurdo, você precisa ter um quarterback absurdo. Então o Steelers tá numa posição de vamos ver como é que a gente ajeita essa questão de quarterback, pô. E o pior, cara, tu olha pro outro lado, é tão fácil um time da NFC ganhar. Cara, a gente tá falando do 49ers, que chegou na final e bate em final de conferência todo ano com o Jimmy Garoppolo. E que eu não duvido que bata esse ano com Brock Purdy. Josh Johnson. Eu não duvido que bata, porque lá é tranquilo, lá é muito mais fácil. Se a gente parar pra analisar o top 15 quarterbacks da temporada, tem 12 aqui, 10 aqui. Chega a ser maldade. Então, cara, principalmente criar bagagem. Acho que criar bagagem é importante. É muito, muito importante, bicho. É muito subestimado a questão de você saber o que você tá enfrentando. Pô. E de verdade, você perder no Divisional Round, você ficar por um de entrar, a diferença é literalmente uma posição no draft. Não faz diferença. Não faz diferença. De verdade, não faz diferença. Compara o único time que hoje, no playoff da AFC, é meio... Como é que a gente pode dizer? Elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como foi parar lá, mas você sabe que ele vai cair. É o New York Jets. Que já é um time que tá virando a curva. Porque eles têm tanto investimento em talento no time, que alguma hora um técnico tinha que fazer isso funcionar, porra. Não é possível. E estamos falando do agora, time que teve eles voltaram 3 pro ponto escolhas de primeira rodada nesse ano. 3. Se você pegar os últimos 5 anos, os caras devem ter 10 por baixo. Loucura. O tanto de jogador que eles já trocaram e conseguiram reinvestir no time, foda, porque eles foram eles tinham pouco e eles foram pro rebuild forte mesmo. Vende a casa pra começar a comprar as coisas de novo. Eles não chegaram a ter tantas nos outros anos, mas, cara, nos últimos 2 anos são 5 escolhas de primeira rodada. E não tô falando de 5 escolhas, eu tô falando de 3 escolhas top 10, 2 escolhas top 5, mano, 2 escolhas top 5 no draft, é absurdo, é muita coisa. A escolha mais longe que eles tiveram foi Jermaine Johnson na 26 esse ano. É surreal, cara. E estão fazendo por onde? Então o time tá evoluindo, ainda é um time muito novo, é um time que vai crescer, normal. A gente tem que passar por isso também. A diferença é que a gente não teve num ponto tão baixo a ponto de vender o time, a gente tá reconstruindo o carro com ele andando, né? Tá trocando a roda com ele andando, famosa frase que todo mundo gosta de ouvir. A diferença é que na hora de... Tem uma expressão que eu adoro. Quem usa muito é Vitor Sérgio Rodrigues. Na hora de ver quem tem garrafa vazia pra vender, tem um quarterback que faz muita diferença. Muita diferença. O Steelers tem Kenny Pickett. O New York Jets já acabou o experimento Zach Wilson. Eles vão terminar a temporada ali com Mike White, com Joe Flacco, quem tiver saudável, e ano que vem entra na ciranda de novo, pô. Se vai trocar, se vai draftar, se vai pegar um free agent, não sei. Eles vão de novo. E já com a pressão de, olha, teu time tá quase pronto. Você precisa rápido achar um quarterback.
Se tu draftar um cara e levar 3 anos e ele não corresponder, tu tá lascado. Vai E eles têm um fator que a gente não tem também. Eles têm um dono que tá disposto a gastar, porque é um dono que nunca viu porra nenhuma. A gente tem um dono que viu o time ganhar a porra toda. Então acha que, cara, o Steelers Way. Não funciona assim mais hoje em dia. E por fim, se você olhar pro outro lado, pra NFC, você tem, claro, Eagles, que tá na elite hoje. A Seed 2 hoje é o Minnesota Vikings, que é na base do coletivo. São os amigos que fizemos pelo caminho, muito mais do que as estrelas que eles têm por lá. Você tem São Francisco, que perdeu o quarterback. Perdeu o quarterback 2. Tá aí um time agora que a gente pode comparar. O Vikings. A gente pode se comparar ao Vikings como um time que nunca esteve no fundo do poço e conseguiu se reconstruir com o carro andando. Então, tipo, é um time que a gente pode olhar e falar, cara, esse time aqui a gente pode... Eles estão tendo sucesso, tá? Que é quase um outro esporte, a NFC, mas ainda assim eles enfrentam a gente e eles estão ganhando da gente. Então, da gente eu digo AFC, né? Então, funciona. Só tem que ser bem trabalhado. Torcer pro careca trabalhar. O seed 4 deles é o Buccaneers, que tá na... Tom Brady tá só o cheiro da gasolina, nem gás mais no tanque não tem. O que o bicho fez ontem. Bicho, mas contra esses Saints também, eu não considero nem quando o Pickett ganha contra esses Saints, pô, eu só considero porque o Tom Brady e o Tampa Bay são dois fregueses, né? Então o cara conseguiu dar a volta por cima. O Dallas Cowboys, esse tem muito investimento, esse tá botando dinheiro há muito tempo, era pra ser uma das melhores campanhas da conferência se não fosse o Eagles ter tido esse fenômeno. E aí você tem New York Giants, que também é o mesmo lance do Jets, um monte de investimento em escolha, mas tem Daniel Jones como quarterback, e o Seattle Seahawks de Geno Smith, pô. Aí você vai dizer pros caras que não, pô, perde umas aí, vamos ficar fora do playoff, porque perder nos playoffs é vergonha. Pelo amor de Deus, pô, vai pro o jogo é jogado, lambaria pescado. Caralho, eu tô Gustavo Villani agora, derramando um monte de abrindo o caderninho de bordão e soltando todos. Então, bicho, vamos indo, pô. O principal é vencer. Se você soubesse o quanto é difícil vencer na NFL, o último que dá pra... O Rosman foi, eu acho que ele pergunta se dá pra comparar a situação do Steelers com a do Rams, com a diferença de que o Rams vendeu o draft, né? Vendeu as primeiras rodadas aí até um tempão na frente. O lance do Rams é que eles desenvolvem jogadores muito melhor. Não, e nem isso, cara. Eles são um time que já estavam lá no Super Bowl, pô. Beijando o Super Bowl o tempo inteiro. Literalmente o Rams é o atual campeão, né? Não, mas eu não digo nem por isso. Eu digo o fato de eles terem pego o Stafford pra conseguir chegar no Super Bowl, cara. Eles eram um time que estavam sempre ali batendo na trave. Irmão, tomaram a decisão de que a gente tem que arriscar e venderam o draft todo. E hoje em dia, pô, eles teriam a quarta escolha geral do draft. Eu inclusive acho meio doido esse lance de tocar fogo em tudo, assim, esquece as piques, vamos pra cima. Por um ano. Um ano é foda. Claro que eles não estavam contando com a lesão do Stafford. Mas uma coisa é você fazer esse monte de investimento, parar de draftar e contratar veterano usando escolhas de quarta, de quinta, sexta rodada. Outra coisa é vender tua primeira rodada todo ano. Por alguma hora a conta tem que bater. Aí eles venderam a primeira, a segunda e a terceira, né? Os caras conseguiram o famoso compromisso com a mediocridade que o nosso Caião tanto gosta. Não é ruim, mas aí tem o fator Los Angeles, chega na hora da free agency e diz, olha, tem um contrato aqui, baixinho, mas você vai jogar no Rams, pô, você vai morar em Los Angeles. Você vai ter visita do LeBron no vestiário toda semana. Quando quiser, eu prefiro jogar aí do que jogar num contrato melhor em Buffalo. Atlanta. Pô. Arizona é foda. Na hora que você bate, você vai querer... Pega um exemplo, por exemplo, pra Miami. Miami já chegou no ponto de investimento em que ele já vai começar a ter a pressão pra ganhar. Um monte de gente já tem a confiança do treinador no Tua, bicho, agora você precisa começar a ganhar jogos, você precisa começar a me provar a tua situação. É isso que a gente quer, pô. É que quando a gente chegar nesse estágio e já tá pronto, o núcleo do time já saiba como é tá ali. Você pegar esse time dos Steelers que viram vitória em playoff, Cam Hayward e TJ Watt, nunca, talvez, muito talvez, acho que não. E é isso. Levi Wallace porque ele tava no Bills. É isso, pô. Então, ganhar experiência vale muito. A gente circulou aí pela liga inteira, basicamente, mas ganhar experiência vale muito. E só citar o Rosman Fosgo de novo sobre Martavis Bryant, que a gente falou aqui, ele foi o próximo Brown. O Martavis Bryant vai pra XFL, tem contrato com a XFL esse ano, tá? Quer dizer, eles já voltam esse ano, depois dessa temporada da NFL, né? Eles voltam esse ano, né? Ele vai jogar no time do Hines Ward. Acho que é. O Hines Ward, que é técnico de San Antonio. Os Brahmas de San Antonio. Que nome capcioso. Enfim.
Mais perguntas. Thiago Fernandes, dá pra sonhar com... Não. Ele tá no... Pelo que eu entendi, ele tá no Toronto Argonauts. Os Argonautas de Toronto. Mas ele foi draftado. Ah, é? Foi draftado pra XFL. Não, mas o Toronto é XFL também, não é? Não Toronto faço ideia, CFL. mano. É a Liga Canadense. É. Ligas alternativas, né? É até outro esporte, Aposentado e pensionista do INSS. É isso. Dá uma ligada lá na Dona Leila. Thiago Fernandes, dá pra sonhar com um novo Killer Piece? Agora, Pickens e Pat Frymouth, ele tá sendo muito precoce. Dá pra sonhar sim, cara. O objetivo, inclusive, dos Steelers é que essa galera aí se desenvolva todo mundo junto, pô. Eles estão na mesma timeline, pô. A turma beisebol, por exemplo, a turma adora essa timeline, porque você drafta um cara, ele vai levar uns 4, 5 anos pra chegar no teu time, mais uns 2 pra ele estar no auge mesmo. Aos 28 anos ele vai estar começando ali a disputar a história, então você tem que contratar uns caras que venham na mesma timeline. Bom, então a gente já sabe, né? Um quarterback, um wide receiver, um tight end que estão alinhados ali para os contratos deles irem crescendo juntos, inspirando juntos e tal. Dito você não pode isso, pedir muito diferente. Tony Pollard será o Steelers. É isso, acabou. Tá definindo aqui. Porque se não for ele, é Rashad Penny. Rashad Penny não fica vivo. Se não for ele, já é o Perini. Aí começa a exagerar, né? Mas aí você tá contando com os contratos já 2023. Não, eu tô contando com que ele tem letra P no nome final ou inicial. Mas por acaso todos estão free agents em 2023. Porra, pega os rankings aí de draft pro ano que vem e aí a gente começa a conversar. Pro ano que vem, pro outro ano, para daqui 2 anos, quando acabar era Najee Harris, a gente conversa sobre isso daí. Então, sim, dá pra sonhar. O objetivo é que eles se desenvolvam e se entrosem todos juntos, todos indo melhores. Pat Frymouth com 1 ano a mais, ele visivelmente tem 1 ano à frente. Melhor, ele é um tight end já de nível de NFL. George Pickens, ele tem jogadas de elite, mas ele ainda está se desenvolvendo como wide receiver de NFL. E Kenny Pickett, a gente está assistindo aí e avaliando toda semana como ele vai dando passos e melhorando nessa questão. A gente sai dos mais jovens, vamos para os mais velhos. Osmin Fosgo pergunta sobre Cam Hayward, Léo. Tá melhor nessa reta final de temporada? Depois da bye ele melhorou, até porque se ele piorasse, ele ia virar zagueiro do Fluminense. Então não tem muito bom de fugir, né? Mas ele melhorou. Ontem foi um jogo... Ontem não, né? Cara, já estamos na terça, né? Domingo foi um jogo que ele teve jogadas ativas, boas jogadas, teve big play. Semana passada teve big play. Então, tipo, ele tem tido big plays. Que é o principal que essa linha defensiva tá devendo, né? Aquele sackzinho pra fechar os jogos, tá faltando. Não só fechar os jogos, mas um sackzinho pra matar uma terceira descida. A gente tá sentindo falta, cara. O TJ Watt voltou e a gente tá devendo isso. Tá devendo finalizar pressões, principalmente. De novo, a gente tá vendo que o Watt não tá no melhor do nível dele, mas falta umas coisinhas aí. Então, acho que sim, Hayward tá indo bem, também pelo retorno de TJ Watt. Isso ajuda muito. Ele é um farol, assim, que atrai as atenções de todo mundo, porque todo mundo fica naquela, bicho. A jogada que eu der um vacilo e deixar ele no mano a mano, deixar ele sozinho, ele vai me quebrar, então não pode fazer isso. Thiago Fernandes também, Ben Snell foi ressuscitado e já dá pra contar como running back 3 ou continua sendo só special teams com Najee e Warren 100%, Léo? Tá ali, porra, usa. Tá indo pra jogo, tá ali, usa, pô. Não custa nada. Se ele tá bem, ele teve um jogo muito bom semana passada, muito bom mesmo. Segunda-feira, autodeclarada Ben Snell Football Day, porque é segunda-feira que ele joga bem. E, de novo, entrou bem na domingo. Entrou bem no domingo, fez boas jogadas. Se a gente precisar descansar os dois, cara, tem que ter Ben Snell em campo. É foda pedir Ben Snell em campo, né? Mas enquanto ele tá rendendo, ele tem que ver campo. Não tem pra onde fugir. É bom que consegue rotacionar o time e consegue descansar um pouco mais. Eu, particularmente, prefiro não contar. Eu manteria Najee e Warren o tempo inteiro. Um snap, 2 snaps em corrida, e aí a situação, ele tá em campo, a situação tá muito melhor pra corrida, ali na leitura, no RPO. Ou, ele conseguiu ficar livre e ninguém mais tá. Entrega a bola pro cara. Confia que ele vai te entregar. Mas chamar jogadas específicas pro teu running back 3, você já fica numa de, não, pra quê? Aí que tá. Uma coisa que o Steelers faz muito mal. E a gente deveria olhar pro ladinho e ver o que o 49ers faz muito bem. A gente deveria ter jogadas desenhadas, jogadas mesmo, bem diferentes e com alguma variedade pra esse tipo de jogador. Cara, o 49ers corre com... Quando pega o jogo do
do 49ers vai pegar os stats deles, cara, tu vê lá o running back 1 50 jardas, running back 2 30 jardas, running back 3 47 jardas em uma jogada, porque os caras têm jogadas bem desenhadas, então, cara, aproveita que o cara tá em boa fase, o Warren ainda não tá 100%, desenha uma jogada ou outra pra ele, vamos testar, pô. A gente tá naquela fase a gente tá brigando por alguma coisa, mas ainda não tá. A gente tá ali no in the range, mas ainda tem uma distância boa. Acho que é hora de usar, cara. Não tem hora melhor pra tu usar um pouquinho e Matt Canada, se tu quer salvar o teu emprego, irmão, inventa coisa aí, irmão, porque tá difícil. Bem difícil. Os Steelers não é muito a prática dos Steelers ter um running back by committee, comitê de running backs. Eles preferem ter um cara e vai gastar a sola desse cara o máximo que der e 10% das jogadas ele dá pro running back 2. Essas últimas semanas já tá numa abordagem meio diferente, até por questão de física mesmo. E é o famoso time que tá vencendo não se mexe, né? É esse exatamente o ponto. Se tá dando certo, vai nisso daí. Quando você tiver uma outra oportunidade, você rever a tua situação. Rosman Fosgo novamente com o Connor Hayward desenvolvido. Não dá pra considerar ganhar alguma coisa com o Gentry? Não, é o último ano de contrato de Zach Gentry. É muito mais produtivo você trazer ele de volta na próxima temporada e já ter o teu grupo de tight ends definido do que trazer outro cara, treinar, ver se ele encaixa, fazer bicho. E cara, estamos falando de um dos melhores bloqueadores do time. Não tem por que você... Quando a gente vê problema com o tight end bloqueando no Steelers, ou é Connor Hayward ou é Pat Frymouth. A gente não vê o Zach Gentry errar. É muito raro. Então tu não abre mão de um cara que é muito regular no que faz e ainda pode receber passes. Apesar de a gente estar usando muito pouco ele, eu esperava a gente usar mais ele esse ano. Estamos usando muito pouco. Mas é um cara que é muito útil pro Steelers. É um cara barato. Ele não vai... Você vai pagar pra ele ano que vem, sei lá, pegar um contrato de 2 anos, 3 milhões. Porra, não tem por que tu se livrar desse cara. É isso, ele tá... Você vai botar Kevin Rader pra jogar? Cara, ele tá no último ano de contrato de calouro, foi uma escolha de 5ª rodada, uns 4 anos, ele tá com 965 mil. O cap hit é de 1 milhão, literalmente. Então, bicho, não tem nem o que discutir. Traz o cara de volta, ele dificilmente ele vai negar vir nessa faixa de preço. Então traz de volta, mantém ele como tight end 2, tight end 3. O dia que Connor Hayward realmente ultrapassar ele, se tornar um tight end 2 e com muita utilização, muitas duplas de tight end realmente utilizadas, a gente viu. Porque existe um mundo também que não dá certo. Isso. Então, velho, isso aí é uma projeção bem de futuro. Não, e a minha resposta é não precisa. Esse é o tipo de jogador que você não precisa considerar ganhar. Você gasta mais pra repor do que trazendo ele. Zach Gentry na carreira fez 3,2 milhões na carreira desses 4 anos dele. Oferece um contrato de 3,2 milhões por 2 anos. Tu vai pagar 1,600 aí pro cara. Um cara que é útil, que tá sempre vendo o campo e não vai ter mais uma dor de cabeça pra procurar na pré-temporada. Tem erro. Também nesse sentido de utilização, pague em 1990 quanto Calvin Austin podia melhorar esse ataque. A gente nem tá vendo jogadores fora do núcleo de 3 recebedores ali, fora de Pat Frymouth, Deontay Johnson e George Pickens sendo utilizado, né? Sendo utilizado. A gente mais fazendo diferença. A gente não sabe o que ele pode entregar, né? A grande realidade é essa. A gente não viu nem pré-temporada. Ele não jogou a pré-temporada. Ele machucou na semana do primeiro jogo. A gente tem o histórico dele de college, é óbvio, mas, quanto jogador bom no college a gente não viu que virou uma merda, Art Burns, e quanto jogador bom, ruim no college, não virou bom. Então, não dá pra saber. Acho que ele pode ser um cara muito útil, principalmente em special teams retornando. Acho que ele tem tudo pra assumir essa vaga de retornador e ser o cara que a gente usa, como a gente usa o Steve Sims hoje. Fazer um jet sweep com ele, fazer uma chamada de passe curta e rápida pra ele. E, cara, quem sabe o quanto ele evoluir, a gente não consegue botar ele mais e mais em campo, né? Vamos ver. Mas não tem muito o que saber. Não dá pra opinar se a gente não viu ele em campo. Já que o papo é wide receiver, falando de Daniel C, falando de Deontay Johnson, o que a gente faz com o nosso wide receiver 1? Mantém. Daqui pro final da temporada não tem. A próxima... Base ele, leva pro Pai de Santo e torce pro ano que vem dar certo. Isso. E aí ano que vem você pensa se vai fazer alguma coisa com ele. E já digo, tá difícil com ele, tá difícil. Mas vai dar um trabalho pra repor. Cara, eu acho muito cedo pra descartar. É um jogador que ele ano passado teve uma temporada top 10. Caro pra vender, não, ninguém vai querer pagar. E, cara, a gente trocar ele já é um custo absurdo pra gente. Eu tinha feito, deixa eu ver se eu acho aqui os valores, mas se a gente trocar ele nessa pré-temporada agora, antes do dia
desde o dia 1 de junho, a gente, pô, se a gente cortar ele, a gente toma um dead cap de 19 milhões e meio e ainda perde mais 3 milhões de cap saving. Se a gente trocar, a gente perde 12 milhões e recupera 5. Se for depois, a gente perde 13 e recupera, quer dizer, a gente perde 5 e recupera 10 pra troca. Dito isso, cara, não tem por que a gente pensar nisso agora. Ainda é o nosso wide receiver 1. A gente tem que torcer pra dar certo. Acontece. Do mesmo jeito que você não pode cravar. Do mesmo jeito que você não pode cravar que Kenny Pickett é um bust ou é um elite no ano 1, você também não pode desperdiçar já essa conexão. Dá uma off-season pra eles se entenderem, pra eles trabalharem, e vamos lá. Pra essa temporada, não tem muito jeito não, cara. Ou ele trabalha mais as recepções e diminui essa quantidade de drop, trabalha o timing com Pickett, porque também tem muito disso, né? Às vezes ele tá numa posição... A gente já viu jogadas de interceptação contra Miami, por exemplo, que ele seguiu e Pickett esperava que ele estivesse voltando a rota, que ele voltou, Pickett esperava que ele estivesse seguindo, e aí passe errado, a interceptação. Então, ou o timing entre eles melhora, ou... Deontay é uma pessoa que realmente sofre com isso. Cara, você me lembra como era o segundo ano de Deontay Johnson? O primeiro ano de Deontay Johnson, o Big Ben machucou. Ele jogou com Duck Rodgers e com Mason Rudolph. Segundo ano de Deontay Johnson, era com Big Ben. Ele teve uma quantidade... Ele foi o recorde de drop dele pelos Steelers. Porque ele tinha esse problema de conexão. Ele ainda não tinha gerado esse elo de conexão com o Big Ben. E agora a mesma coisa, cara. Ele tá gerando esse elo de conexão com o Pickett nesse ano. Ele tem essa dificuldade. Então é normal ter esse problema, mas a tendência, se repetir o que aconteceu com o Big Ben, é que ele melhore. Vocês terem ideia como isso faz diferença. Quem melhor trabalha com Pickett é Pickens. Isso é bem óbvio. Por quê? Todos os treinamentos de pré-temporada, o time 1 treinava com Mitchell Trubisky, Chase Claypool, Deontay Johnson. E o time 2 é que treinava com Mason Rudolph. Com Mason Rudolph. Mas enfim, na hora que se definiu mesmo, Pickett treinava com Pickens. Sim. E aí por isso a conexão deles é boa. Deixa eu até ver o jogo a jogo de jardas aqui de ontem para esse ano. A quantidade de passes é bem diferente. Se você pegar as 3 primeiras rodadas, ele tem 12, 10 e 11 passes. Depois ele cai pra 4, 13, 7, 10, 9, 5, 8 e 11. Já tá voltando nisso. Eu entendo esse ponto, de que é muito dinheiro gasto nele pra esperar. A gente queria que ele tivesse num ponto melhor. Claro que a gente queria que ele tivesse um ponto melhor. Tem problema nele também. Tem jogada que é drop dele também. Mas não tem muito o que fazer a não ser trabalhar e torcer pra ele melhorar. Não, e cara, se é um cara que tem um histórico de dificuldade de gerar esse link com o QB, ele já teve com o Big Ben, essa dificuldade. Só pra traçar uma diferença, o segundo ano dele foi o ano que ele teve 13 drops. Ele veio do ano de calor com 5, com 6, teve 13 no segundo ano com o Big Ben, 5 no ano seguinte, ano passado, que foi o último ano com o Big Ben, e esse ano, que é o primeiro com o Pickett, ele já tá com 5 drops. Então você vê que ele realmente tem esse deslevel natural de um jogador que tá se adaptando com um novo cara. E, cara, se você for parar pra pensar, é o ano que ele mais tem jardas antes da recepção. Então ele tá recebendo a bola mais longe com o Kenny Pickett. Ele com o Big Ben, ele recebia entre 6... ele tinha a média de 6 jardas antes da recepção. Então ele recebia a bola ali, né, 6 jardas depois da linha de scrimmage e começava a correr. Com o Pickett ele recebe a bola 7. Tá, é uma jarda, mas, cara, isso é uma jarda média. Uma jarda média em 105 targets é muita coisa. 61 recepções é muita coisa. Você tá falando aí de 60 jardas a mais do que ele acostumava. Big Ben, isso faz diferença, cara. Isso faz muita diferença. Não à toa, ele tinha média de 4.7 jardas depois da recepção, e agora ele tem 2.2. Então talvez esse passo que ele dê pra trás, que a gente tá vendo ele dar tanto, é desconforto de estar recebendo a bola essa jarda antes. Então ele sempre deu esse passo, mas ele dava um passo curto. Agora que ele tá recebendo a bola mais pra frente, ele tem que aumentar o passo pra se sentir mais confortável pra jogar. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Você falando agora essas coisas, eu parei pra olhar. E realmente é uma coisa que, cara, faz diferença. Pra você se reacostumar, querendo ou não, faz diferença. Então, cara, calma que a tendência é melhorar. Ele trabalhou legal em outros pontos da liga. Por exemplo, primeira temporada ele teve 5 fumbles, diminuiu pra 2 e até agora ele tem 1. Então, isso é claramente um ponto de melhora. O percentual de recepção é basicamente o mesmo, embora ele esteja na pior da carreira. Mas aí tem conexão. Então, esse é o caso. Eu tô satisfeito com o de ontem? Não.
Mas o Steelers está num ponto que não tem muita coisa para fazer, a não ser trabalhar ele para melhorar. Se o Steelers estivesse no modo de ganhar agora, já tinha que estar muito mais inquieto para resolver. Seria problemático. Mas não, a gente tá no momento de evoluir o quarterback. E, cara, é difícil. Calma aí, Siri. A Siri tá me respondendo aqui agora também, tá vendo? Até a Siri acha difícil. De novo, na timeline dele, é para esse contrato que você tá pagando bastante para ele terminar quando você for pagar Pickens. Nas próximas temporadas, você começa a desenvolver também os outros jogadores. Seria esse também faz diferença. Não, e seria esse o preço a se pagar por um wide receiver disposto a treinar um quarterback novo, a ajudar um quarterback novo a crescer? Porque se você parar a pensar, talvez se ele fosse pro Chiefs, ele fosse estar recebendo metade do valor, porque ele sabe que ele tá num time pronto pra ganhar. E se você ganhar anel, você aumenta o seu preço no final. Então, acho que uma coisa vai compensando a outra também, né? E por fim, fechando, eu acho que esse vai acabar sendo o caminho de Deontay Johnson. Ele vai dizer, pô, bicho, não tá rolando, a conexão não tá vindo, eu já tô no estágio de realmente ganhar não só o dinheiro, mas o prestígio na liga, me troca aí e eu abro mão de um pouquinho de dinheiro agora, ou ainda posso dar 1 ou 2 anos com um contrato um pouco menor pra render em título, e aí estourar de novo no último contrato. Ele vai ter que trabalhar as opções dele também. Eu não acho que o Steelers vá também ficar muito refém aí, a gente já assinou com ele, vamos levando aí nessa história. Contando que esse novo front office seja muito mais ativo do que o que a gente tinha antes. Tem mais uma pergunta aqui do Hélio sobre secundária. Ela tomou o posto de pior unidade da OL, mas porque a OL melhorou. Talvez porque a OL tenha melhorado. Mas pra mim não era o posto da OL, pra mim é o posto de inside linebacker. Justo. Mas sim, a OL melhorou e passou a secundária. Hoje em dia a gente fala menos de um left tackle do que de um cornerback. Pensando em draft, no caso. Embora ambos. Dito isso, vai vir wide receiver. Oh, meu Deus do céu. Essa tara não para nunca. E o que eu acho que não adianta, o que será a última pergunta desse nosso enorme bloco? O que falta pra gente ser realmente considerado na corrida por playoff? O que dá pra tirar a mais desse elenco? Aqui, ó. Vitória. Falta vitória. Mas literalmente. A gente tá atrás do Browns no geral porque a gente tem uma vitória menos dentro da divisão. A gente não tá nos playoffs porque a gente não venceu 7 jogos ainda, venceu só 5. E é isso, cara. É isso. A gente tem que vencer. O elenco tem muito pra evoluir. Cara, é um elenco muito novo, cara. A gente tem Najee no segundo ano, Pat Frymouth no segundo ano, Pickett calouro, Pickens calouro. Deontay Johnson tá no 4º ano. Cara, o Deontay Johnson está no 4º ano só. Ele é um cara jovem ainda. Eu sei que o wide receiver cada vez mais encurta a idade na liga, mas ele é um cara muito novo ainda. A gente tem uma defesa, a defesa, beleza, a defesa era pra ser uma defesa mais pronta pra estar ganhando agora, mas a lesão do TJ atrapalhou muito, mas a gente tem um ataque muito novo, cara. A gente tem 3 OLs não, que o Chuck foi pago. A gente tem 2 OLs em contrato de calor. Um segundanista, um terceiranista. É isso, cara. Falta experiência. Os skill positions. Sim, falta experiência. Acho que é isso. Principalmente, o ponto principal do nosso time é falta de experiência que se acumula jogando. Então, ir pra playoffs seria maravilhoso pra você ter experiência de playoffs, mesmo que você tome 57-0 pro Bills. Pra ficar num ponto dentro do elenco, falta quarterback. Ai, meu Deus, ele já quer draftar outro cara, já quer contratar, trocar pelo Russell Wilson na temporada que vem. Não é isso. Calma aí. Não é isso. Falta Kenny Pickett sair do nível de quarterback calouro, quarterback aprendendo, franchise quarterback elite. Se ele vai atingir isso, eu nem sei, mas essa escadinha aí falta. Porque se, por exemplo, hoje ele tá no nível que eu sempre falo, que é o nível de quarterback que você não precisa defender de ninguém. Ele tá jogando tão bem como calouro que você já tá botando o time de volta na conta de briga. O Justin Herbert entrou na liga e todo mundo já contava, ok, o Chargers tá tranquilo, segue a vida, vai disputar playoff e vamos ver o que é que vai sair desse cara aí nos próximos anos. Agora você já pode investir ao redor dele. Se Kenny Pickett tá nesse estágio, você já tá, a gente tem um negocinho aí pra ir buscar a vaga de playoff. Você já abre a temporada dizendo, o Steelers pode buscar essa vaga de playoff. A galera não vai rir quando Kyle Brandt disser, não, eu confio que o Steelers vai ter uma vaga de playoff. Olha o que Kenny Pickett tá jogando. Olha o que essa defesa com TJ Watt, com Cam Hayward, com Nick Fitzpatrick pode tirar.
olha os jovens jogadores que eles acabaram de adicionar. Quando você estiver nesse nível aí com o quarterback, você pode voltar pra disputa de playoff. Até lá, você vai ser nesse caso de tá tudo encaixado, o sistema inteiro tá ajudando, o calendário tá bom e aí você tá realmente de volta na corrida. Não é que Herbert tenha ido pra playoff, acho que ele nem foi pra playoff nessa carreira dele ainda. É que ele é considerado o time dele é considerado um time que vai estar na briga. E aí o Chargers, como tem sido nos últimos 15 anos, desmorona. Se você parar pra pensar, até o Houston tava na briga na semana 1. Já sei. Mas, cara, acho que a gente tem que é aquilo, a gente tem que começar a olhar um pouquinho pro lado e ver o que a gente pode se tornar. É baseado no que os outros times têm feito. Eu citei o Vikings, que é um time que a gente tem que olhar mesmo como uma referência, mas a principal referência para esse ano é o Eagles. O Eagles ano passado foi o time que conseguiu ali no finalzinho pisar no playoffs. É um time nada pronto, tomou-lhe uma porrada no playoffs e esse ano voltou melhor. Traçando uma comparação is my passion, né? O Kenny Pickett ainda é uma larva. Uma larva não, uma lagarta. Ele tá tentando formar o casulo para virar a borboleta. James Hunt, James Hunt não, como é que é o nome dele? Hurt. É James Hunt não? No QB do Eagles. Não, pô. Hurt? É o que é Hurt? Jalen Hurt. Jalen Hurt, ele tá no formato casulo. Ele era uma lagarta no passado, conseguiu construir o casulo por esse ano e tá aí beirando pra conseguir se tornar a borboleta. Então, acho que o ponto principal é esse. A gente tem que ver o que dá pra acontecer. Pode ser que no caminho alguém pise no casulo e arrebente ele, igual acontece com Trubisky da vida e etc. Pode. Mas dito isso, a gente tem um QB que tá em evolução. Chegar no playoffs pra ele seria muito bom, ter essa experiência de playoffs. Cara, a gente tá vendo o Tite a gente viu o jogo do Brasil, o Tite botando o terceiro goleiro pra entrar em Copa do Mundo, só pra falar que foi, pra ter um pouquinho de experiência na Copa do Mundo. É isso, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que ter experiência, e a melhor maneira de conseguir experiência é chegando lá. Chegando lá, vai ganhar experiência, vai evoluir e por aí vai, cara. Acho que para ano que vem, a gente tem que pensar o que o Eagles fez de certo. O Eagles contratou. O Eagles tinha problemas muito parecidos com os nossos. O Eagles tinha um problema absurdo de inside linebacker, foram no draft, foram em contrato, buscaram, não resolveram totalmente, mas pro futuro a tendência é evoluir. Tinha problema com secundária, foram lá fora, contrataram o melhor cornerback disponível. Tinha problema com wide receiver, foram lá fora, contrataram o melhor wide receiver disponível. E é isso. E deram armas pro jogador que era o principal jogador. Cara, no passado, se você vira no passado pra alguém e fala, ano que vem o Jalen Hurts vai estar brigando pelo MVP. E vai ser um dos 3 principais concorrentes. Cara, todo mundo ia rir da tua cara. E tá aí. Ele é um dos concorrentes MVP porque ele tá jogando muita bola. E a tendência dele é evoluir ainda mais. Assim como a tendência do Pickett. Não tô falando que o Pickett ano que vem vai correr pro MVP. Mas ano que vem ele vai ter que... Ele pode dar um step up. Ainda mais indo pra playoffs e tendo experiência. E por aí vai, irmão. Se ele for pra playoffs, ele vai ter uma coisa que o Herbert não tem. Um jogo de playoffs. Isso. E não só ele vai ganhar essa experiência pra evoluir, como você pode dar umas aceleradas no processo aí. Tem umas coisas que você encurtam. Quantas vezes vocês não já viram os analistas na liga falarem o bem que fez o Buffalo Bills trocar pelo Stephon Diggs? No final das contas, o que você quer é isso daqui, ó. Nas palavras do Léo, é buscar esse modelo de evolução, pô, sabe? Você tem a lagarta, mete o casulo e que vai virar o Deus, pô. Vai virar uma Raycosa, foda-se. Kenny Pickett vai virar uma Raycosa. Esse é que vocês podem tirar desse podcast. Isso. Tô trazendo mais uma rodada de comparações na cultura pop. Esse é o modelo. Sair da lagarta Caterpie, criar a casca suficiente para estar competindo na liga com o Metapod e sair do casulo completamente evoluído em nível de elite. É isso que a gente quer. Essa imagem é a mistura do Graphic Design is My Passion com... comparação, não é comparação, como é que chama? Que eles falam em inglês? Comparação is my passion também. Analogia is my passion, é isso. É essa mistura aí. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.